como é que foi esse seu chamado pastoral? Assim, a sua trajetória. Assim, desde pequeno sentiu que ia ser pastor, ia ser pedagogo. Pois é, eu vou tentar ser bem sintético, mas assim, os pontos, acho que são os marcos, né? A minha primeira pregação foi com 9 anos. Não. Eu preguei num culto de crianças, de uma igreja que eu era membro. Eu sou cabo-friense, sou do Rio de Janeiro, interior do Rio, Cariocas. apesar de morar em Minas há 22 anos, né? Então, na verdade, eu sou mais mineiro do que fluminense agora, né? Sim. Porque eu saí de Cabo Frio para BH com 20 anos, né? Então, aí já quase falando minha idade. Agora tem 22 de BH, então você faz a conta aí que você chega. Esse mês eu faço 43, né? Você aumentou porque o pessoal ia dar só 42, né? Pois é. É bom mandar esse ajuste, né? Ajuste fino. Mas enfim, eu preguei, eu me lembro da pregação, cara. Foi Provérbios 1:8. Temor do Senhor, o princípio do conhecimento, né? E que inclusive foi minha pesquisa de mestrado na USP. Eu fiz mestrado em hebraico na Universidade de São Paulo. E a minha pesquisa foi sobre Provérbios. Irônico, né? Isso é irônico. E foi o primeiro livro que eu preguei, com 9 anos. E eu me lembro que quando eu preguei, assim, essa coisa de pregar foi uma coisa engraçada. Porque apesar de ser uma criança e tudo, eu percebi que eu tinha alguma capacidade de me comunicar. Eu falei, nossa, que interessante. A oratória é boa já. Mas eu era muito tímido. Era absurdamente tímido nessa época, né? E era tímido do tipo assim, minha mãe ia na padaria, pediu na padaria comprar pão, tinha vergonha de ir na padaria. Era estranho. Mas eu me lembro que uma vez, na 4ª série, eu fui fazer um trabalho sobre um tema extremamente espiritual, né? Sobre crustáceos. Crustáceos? É um tema muito espiritual, muito preciso... teológico. Agora fiquei curioso. Então foi um trabalho sobre crustáceos e foi curioso porque foi um trabalho que eu me dediquei muito para preparar ele. E aí no dia que o grupo de estudantes, estava dividido o grupo lá, cada um pegou uma parte e tal, aí eles falaram assim, o Igor vai dar aula do tema, que tinha que dar uma aula, aí uma palestra. Eu falei, ai meu Deus. Tá bom, vamos lá. E foi muito interessante, porque quando eu dei a aula, eu me senti extremamente confortável dando aula, sabe? Assim, o pessoal falou, não, você acha que vai ser professor e tal. O pessoal comentou isso na época. Aí eu falei, nossa, interessante, tem alguma coisa realmente nessa área e tal. Mas isso levou muito tempo até chegar, sei lá, encarar isso como uma vocação, né? Levou muito tempo. E isso aconteceu num cenário muito estranho, porque apesar de ter crescido na igreja, né? Minha mãe era cristã, meu pai não era cristão. Uma coisa que eu ia perguntar, porque com 9 anos... Minha mãe levava a gente para a igreja, sim. Só que eu tinha um esporte que eu amava muito nessa época. Começou ali por 10, 11 anos, que era o surf, né? Surf? Até hoje eu pego onda e tal, tem uma prancha, minha irmã surfa, meu cunhado revelações surfa. aí, hein? Mas eu moro nas montanhas, então para surfar só nas férias, né? Mas tem uma pranchinha, fica lá na casa da minha irmã. Sim. Mas o que é interessante é que quando numa dessas idas para a praia, né? Um amigo meu chamado Rogério, nem sei onde que ele foi parar nessa altura. Se ele tivesse assistindo o Rogério chegou para mim e falou, Igão, eu falei, Rogério, vamos surfar, cara, tá rolando altas ondas ali na Praia das Dunas, lá em Cabo Frio, Casuarina. Aí eu falei, vamos lá, cara, tá rolando um vento terral, vamos lá pegar umas ondas hoje e tal. Aí ele falou assim, cara, hoje não vou não. Eu tomei um susto muito grande, porque ele sempre dizia sim, né? Aí eu falei, por que você não vai? Cara, eu falei, cara, hoje eu vou numa reunião de oração. E eu, apesar de crescer na igreja, a minha relação com a igreja é uma relação muito, assim... Muito porque minha mãe me levava. É uma realidade muito adolescente. Hoje, a minha era mais ou menos isso. Minha mãe me levava, eu falei, então tá, né? Mas eu falei assim, cara, você vai deixar de surfar por causa de uma reunião de oração? Mas por quê? O que tem de bacana nessa reunião? Eu falei, não, cara, é um negócio assim muito forte, o pessoal ora junto lá, intercede pelo outro, Deus fala com a gente lá e tal. Eu falei, acho interessante isso. Eu posso ir? Claro, cara, vamos lá e tal. Aí eu fui. Cancelou? Cara, eu fui e eu tive uma experiência muito brutal. Assim. E você tinha quantos anos já? 16 para 17. 16 para 17. 96, 97. E eu me lembro que eu tomei uma pancada muito grande da graça de Deus nessa reunião de oração. Assim. Não vou entrar em detalhes de como que era. Era uma reunião normal de oração, irmãos que oravam junto ali, lia a Bíblia, de várias igrejas, inclusive. É interessante isso, né? Porque desde a minha experiência de fé com Cristo, assim, de encontro com Jesus de uma forma muito concreta, foi num contexto muito de unidade. Eram irmãos de várias igrejas, não tinha uma denominação naquela reunião de oração. Interessante, né? Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.